Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A Páscoa e os dias dos pães asmos estão em cima de nós. Mais umas semanas e estão aqui. E são dois festivais distintos, separados. Vejamos então em Levítico 23, versículo 5. Diz: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, isto é, após o pôr do sol, ao início do dia, porque Deus começa os dias ao pôr do sol, após o pôr do sol, ao crepúsculo da tarde, isto é, ao lusco-fusco, quando o sol se pôs, mas ainda não é noite. Esse, diz assim, é a Páscoa do Senhor, é o começo do dia 14 da Páscoa do Senhor. Esse é um festival. O segundo festival é aos 15 dias deste mês, do calendário hebraico, é a festa dos pães asmos do Senhor por 7 dias. Aos 15 dias, ao dia 15, por 7 dias, que então leva até o dia 21. Isto é, ao fim do dia 14, que é ao fim, quando o dia 14 o sol se põe, o dia 15 começa, e então ao início desse dia 15 é o primeiro dia dos pães asmos. Isso não é a Páscoa. A Páscoa foi no dia 14, começou na noite anterior. No dia 15, então, é a festa dos pães asmos. E a celebrareis por 7 dias, comereis pães asmos. Neste ano, no ano 2023, a Páscoa começa ao pôr do sol de terça-feira, dia 4 de abril, e acaba ao pôr do sol de quarta-feira, dia 5 de abril. E os dias de pães asmos começam ao pôr do sol do dia 5, isto é, o primeiro dia, digamos assim, é o dia 6 de abril, e acaba ao fim, isto é, ao pôr do sol do dia 12 de abril. É desta maneira que estes dias no calendário hebraico se convertem ou se podem ser descritos no nosso calendário de hoje em dia. Mas o importante é que estamos a seguir as instruções de Deus nos dias que Ele instituiu ou declarou que temos que celebrar de acordo com o calendário hebraico, que é o calendário que Deus disse aos levitas para proclamarem, como lemos aqui em Levíticos, que diz assim, no versículo 4 de Levítico 23, estas são as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Então eles proclamam quando os meses começam, isto é no calendário hebraico, e então Deus, nesse mês, no dia 14, ao início do dia 14, é a Páscoa, e ao início do dia 15, que é ao pôr do sol depois do dia 14 terminar, é o primeiro dia dos pães asmos. Ora, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo nos diz para nos autoexaminarmos. Vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e o beba. Está claro que temos que nos examinar antes de comer o pão e o tomarmos. O pão e o cálice são símbolos que Jesus Cristo instituiu quando Ele observou a Páscoa. E foi o que Ele nos deu. E é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Na noite que foi traído, antes de ele morrer, está claro, ao início do dia 14,
Ele então introduziu os novos símbolos, deu uma lição a eles, que lemos em João 13, 14, 15, 16 e a oração final dele 17, que incluiu o lava-pés, introduziu os novos símbolos do pão e do cálice, e depois foi traído, depois sofreu, foi posto na cruz, porque ainda sofreu mais, e acabou por morrer lá para as 15 horas, às 3 da tarde, desse dia, que foi uma quarta-feira. Nesse ano, uma quarta-feira, antes do início do dia 15, que o dia 15 era um dia santo, ou digamos assim o que nós chamamos, um sábado anual. E por isso, vemos aqui que Paulo está-nos a instruir que temos que nos examinar antes da Páscoa, antes de tomar esses símbolos do pão e do cálice. No dia da Páscoa, no aniversário desse dia, isto é, ao pôr do sol, ao início do dia 14 do calendário hebraico. Como disse, este ano, no nosso calendário de 2023, será na terça-feira à noite, dia 4 de abril, que é o início desse dia da Páscoa, que depois continua através do dia inteiro do dia 5 de abril, 2023. Ora, como diz também no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso precisamos discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, que representa ambos o corpo físico, o sacrifício que Jesus Cristo fez, e o corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, que é a irmandade, como tratamos os irmãos. Mas, irmãos, como é que nos examinamos? O que é que eu e você deve fazer para nos examinarmos corretamente antes da Páscoa? Então hoje, queridos irmãos, eu quero extrair lições espirituais do exemplo físico que lemos em Êxodos capítulo 12, da Páscoa e dos dias dos pães asmos. Vamos extrair exemplos ou lições espirituais desse exemplo físico. Para quê? Porquê? Para nós nos concentrarmos nessas lições espirituais. Talvez você queira focar numa ou duas ou três, queira concentrar a sua atenção, queira selecionar duas ou três dessas lições espirituais para você trabalhar em você com mais cuidado e mais carinho, para ficar melhor uma pessoa, conhecendo melhor o que Jesus Cristo é, discernindo o corpo de Cristo, crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ver essas lições físicas, e a primeira é acerca da primeira festa, que é da Páscoa. Então vemos isso em Êxodo capítulo 12, e vê-se aqui no versículo 5 e 6. Êxodo 12, versículo 5 e 6, diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Isto é, logo que o 14º dia comece, como disse, após o pôr do sol do 13º, está claro? Okay? Até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, quer dizer, o matará, ou no crepúsculo da tarde, isto é, no lusco-fusco, depois do pôr do sol, antes de ficar escuro. E depois diz, lemos aqui, portanto, um primeiro ponto, que é o cordeiro vai ser matado depois do pôr do sol, ao início do dia 14. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui está o segundo ponto.
depois de matar, vão pôr o sangue à volta das portas. O terceiro ponto, vemos aqui no versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Vamos então, daqui a pouco, analisar este simbolismo. E esse então é o terceiro ponto, que vão comer essa carne assada com pães asmos. Porquê pães asmos? E porquê com ervas amargas? E depois lemos no versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Ora, a palavra à pressa é traduzida da palavra hebraica que podia ter sido traduzida também como uma certa trepidão, um certo medo, um certo respeito durante essa ação de estarem a comer. Porquê? Porque vão estar a comer enquanto que à volta dele os primogênitos dos egípcios estão a ser mortos. E por isso vai haver um certo respeito, um certo cuidado, um certo tremer. Por isso, esta palavra hebraica, palavra 2649, ripazão, poderia ser traduzida desse modo também. Por isso, esse é o quarto ponto aqui de simbolismo que vamos analisar. E o quinto, que é no versículo 23, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vier, porém, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E aqui vemos que os primogênitos, representando que as pessoas vão morrer. Está claro, não morreram todos os egípcios, porque não era o fim da nação, mas usou os primogênitos como simbólico da nação, neste caso. E por isso está aqui um quinto simbolismo, que se não puserem este sangue nesse dia correto, à hora correta, os seus primogênitos, até pessoas que não obedecessem isso, morreriam. E todos, está claro, sabemos que obedeceram neste caso. Por isso, vamos ver então este simbolismo. O primeiro simbolismo é que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Isso lemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Está aqui a falar acerca durante este período, diz aqui ao fim do versículo 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, o primeiro ponto aqui, que este Cordeiro, em Êxodo capítulo 12, apontava para o nosso Cordeiro Pascal, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Mas que dom nos é oferecido? Porque através do sacrifício de Jesus Cristo, nossos pecados podem ser perdoados, nós podemos ser redimidos, e então é um dom de graça para nós. Vejamos também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. O corpo de Cristo. Por isso estamos a ver aqui, a discernir o corpo físico de Cristo. Porque através da oferta dele, diz aqui, é o que diz aqui,
temos sido santificados, fomos feitos separados, somos justificados de graça. E por isso é um sacrifício único por um sacrifício, um único sacrifício, uma vez por todas, como diz ao fim do versículo 10, uma vez por todas. No versículo 12, lê-se também, Hebreus 10, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, um único, para sempre. Não é preciso fazer isso uma segunda vez. Pelos pecados, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por isso vemos que Jesus Cristo fez este sacrifício e através do sangue dele, o sangue à nossa volta, ele passa por cima. A nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascal. Esse é o segundo simbolismo que lemos em Êxodo 12, versículo 7, que é na nossa casa, à volta de nós, que esse sangue deve estar, e o sangue de Cristo está à volta de nós quando nós aceitamos e nos arrependemos e nos comprometemos a seguir a Cristo. Então, esse sacrifício é oferecido a nós. Vejamos também no versículo 14 de Hebreus capítulo 10. Porque com uma única oferta, a oferta do corpo de Cristo, uma única vez, por isso é que temos de discernir o corpo de Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Esta única oferta faz tudo o que é necessário para nos aperfeiçoar. Então, é uma oferta perfeita que nos como diz aqui, aperfeiçoa completamente, uma vez para sempre. E por isso esta oferta do corpo de Cristo faz, digamos assim, resolve o completo processo de santificação, desde que nós estejamos continuando neste processo de santificação, porque diz assim, quantos estão sendo, presente contínuo, estão sendo santificados. E por isso nós precisamos estar continuamente a ser santificados. E vejamos então aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento. Você e eu, nós, precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma maneira de ver as coisas, a mesma mentalidade, digamos assim, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, isto é, saiu da forma de Deus para vir da forma humana e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até à morte e à morte na cruz. Isto é, sofreu e acabou por morrer por nós. Vemos aqui o serviço, o cuidado que ele fez, o ato servidor para nós, um servo para nós, e que sofreu e que acabou por morrer, simbolizado pelos 3 símbolos do lava-pés, o ato de serviço, ser um servo, o simbolismo do pão, que representa o sofrimento de Cristo, e o simbolismo do cálice de vinho, que representa o sangue, a morte de Cristo. Esses 3 símbolos durante esse dia da Páscoa, está claro, na noite em que ele foi traído antes de ele morrer, que foi a noite da Páscoa. E isso é o que nós temos que fazer. Mas o ponto aqui que eu estou a perguntar é, estamos a examinar acerca deste ponto, estamos a examinar a ver que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma atitude mental, a mesma abordagem mental no nosso coração, na nossa mente, de ser um servo, de sofrer por outros
e estar pronto a dar a nossa vida por outros. Fazemos isso? Estamos a examinar que estamos de facto a fazer isso? E depois vejam em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E por isso vimos que o sacrifício de Jesus Cristo, simbolizado por aquele cordeiro que foi assado no fogo, é o que o nosso corpo tem que passar por um sacrifício vivo, como estamos a ser assados nesta vida, com várias dificuldades, sendo assim um sacrifício vivo. Um sacrifício ao fogo desta vida, com testes e provações muito fortes. E isso é o nosso culto racional. E por isso, examine-se você. Você está a ser um sacrifício vivo. Tal como Jesus Cristo foi um sacrifício que deu a sua vida por nós, assado ao fogo. Ao fogo simbolizando grandes provações. E Jesus Cristo não tinha nenhum pecado. Por isso é que quando comemos o pão, que representa o corpo de Cristo, é um pão sem fermento. Um pão asmo, sem fermento, que representa o corpo de Cristo, sem pecado. Simbolicamente, o fermento representa o pecado e por isso sem fermento é sem pecado. E depois vejam também em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E queridos irmãos, estes vários testes, estas várias provações, não são doces, são amargas, são difíceis, são muito amargas. Há muita amargura através destes sofrimentos que passamos. E esse é o simbolismo de que o Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, eles tinham que comer assado no fogo, sem fermento e com ervas amargas, simbolizando as provações que passamos, representando o corpo de Cristo, e que não devemos ter medo ou receio de passar por provações, porque vamos passar por provações. Jesus Cristo passou por provações e nós temos que ter o mesmo sentimento, estar prontos a fazer o mesmo. E por isso aí está a nossa autoexaminação. Estou pronto a ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, a passar a vida, a viver sem pecado, a esforçar-me para não ter pecados, a esforçar-me para ser um sacrifício vivo e, através destas dificuldades amargas, de muita amargura, manter-nos fiéis até ao fim. E depois temos que comer esse pão
que representa Jesus Cristo. No Antigo Testamento comiam o Cordeiro Pascal. No Novo Testamento, agora, de acordo com a nova aliança que Jesus Cristo instituiu, ele substituiu esse comer da carne durante a noite da celebração da Páscoa, substituiu isso pelo pão sem fermento, o pão asmo, que representa o corpo de Cristo. Representa simbolicamente o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, mas é um simbolismo representando simbolicamente o corpo de Cristo. Porque Cristo não teve nenhum pecado. Vejam então em João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 48. João 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Quando nós comemos esse pão na Páscoa, simbolicamente, estamos a comer o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Jesus Cristo veio para a terra e deu a sua vida por nós, simbolizado pelo pão sem fermento, aquele bocadinho de pão que comemos na cerimónia da Páscoa. O pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Isto é, não venha a perder a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e alguém dele comer viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Sim, que era simbolizado com a carne do Cordeiro Pascal. O verdadeiro Cordeiro Pascal é Jesus Cristo, e ele então mudou o símbolo para não comermos nessa noite da Páscoa carne, nesse simbolismo, carne de Cordeiro, mas comer o pão asmo que representa a carne dele simbolicamente, e que representa o corpo dele simbolicamente sem pecado. Por isso é que é pão asmo, isto é, pão sem fermento. Então, a pergunta é esta. Examine-se a você próprio. Estamos a imitar Jesus Cristo na nossa vida? Está Cristo em nós? Está Cristo a viver em nós? Estamos nós a viver como Cristo viveu, sem pecado? E depois, no versículo 58, versículo 58 de João 6, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E por isso precisamos ter um certo respeito, um certo medo quando comemos esse pão que simboliza o corpo de Cristo. Não vamos comer de uma maneira desrespeitosa ao corpo de Cristo. Como lemos simbolicamente a palavra hebraica ripazon, com um certo respeito, um certo cuidado. E por isso, precisamos de nos examinar que não vamos tomar ou comer ou celebrar a Páscoa de uma maneira em que estamos a comer este pão asmo que simboliza o corpo de Cristo de uma maneira assim descuidadosa. Porque senão, se não fizermos isso, não estamos a fazer isso de uma maneira digna. Mas se comermos de uma maneira digna, não é que eu sou digno ou você é digno, mas de uma maneira respeitosa, respeitando o sacrifício de Cristo, diz aqui, quem comer este pão viverá eternamente. É uma maneira cuidadosa. E a maneira cuidadosa é que vamos então meditar, examinar-nos para estarmos a viver
com o mesmo sentimento que Jesus Cristo tinha e tem para nós. E por isso é que lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, para discernirmos o corpo de Cristo. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. E por isso precisamos ter este discernimento espiritual do que é o corpo de Cristo, mas também analisar que, simbolicamente, temos um discernimento espiritual que o corpo de Cristo é a Igreja de Deus e, por isso, precisamos de aplicar esse discernimento ao corpo espiritual de Cristo também. E o que é que então precisamos de fazer? Pontos de autoexaminação. Vejamos, por exemplo, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Porque é que há guerrinhas entre vós, entre a irmandade? Porque é que há estas guerrinhas? Olha, porquê? Porque há invejas. É muito claro quando diz que o ciúme, diz assim, o espírito que em vós habita tem ciúmes. O espírito do homem no homem que habita em nós, como está no versículo 5, o espírito do homem tem ciúmes. E por isso precisamos ter cuidado com a nossa mente carnal e nos arrependermos. Pois lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 7, ou ao fim do versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Estamos a ser humildes? Porque lembrem-se que o pecado faz uma pessoa ficar soberba, assim cheia, com a cabeça maior do que deve ser, em vez de ser humilde. Por isso diz, versículo 7, sujeitei-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nos submetemos a Deus e nos submetemos uns aos outros, estamos a resistir ao diabo. Porquê? Porque o diabo quer que nós sejamos arrogantes, o diabo quer que nós sejamos soberbos, o diabo quer que nós, olha, a minha ideia é melhor, temos que fazer da minha ideia e temos que ser humildes e nos submeter. Versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Estamos a nos aproximar mais e mais de Deus? Estamos a pensar com este sentimento, esta maneira de ver as coisas que Jesus Cristo teve, esta abordagem dele de ser humilde? Estamos a fazer a mesma coisa? E depois diz assim, purificai as mãos, pecadores. Estamos a olhar as nossas ações e estamos a limpar as coisas que fazemos, as coisas que dizemos, para não sermos pecadores? E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sim, porque querem fazer uma coisa boa, mas acabam por fazer uma coisa mal. Parem de ter esta atitude dobre. Temos que ter o sentimento de Jesus Cristo. Irmãos, por favor, rogo a vocês, por amor de Deus, parem de causar problemas uns com os outros. Estejam a discernir o corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, que são os irmãos na Igreja de Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Sim, olhem para vocês mesmos, examinem-se a vocês próprios, jejuem, afligi-vos, lamentai o que são, arrependam-se, mudem-se, converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Isto é, não pensem, sou muito importante, estou alegre porque sou muito importante. Não. Ser humilde e ter esta submissão a Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Isso é o que precisamos de fazer, irmãos. Estamos a fazer isso. Então estes são, digamos assim, como mencionei, lições espirituais que podemos extrair do exemplo físico do Festival da Páscoa. Então vamos agora ver lições espirituais que podemos extrair dos dias dos pães asmos. Porque o mundo cristão, nem sabe o que é os dias de pães asmos. Mas isso é muito importante. Vejamos então Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12, versículo 15. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até ao sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Precisam de tirar o fermento das vossas casas para que, a partir do primeiro dia até ao sétimo dia, não estão a comer pão com fermento. Vejamos, por exemplo, também no versículo 18 e 19. Êxodos 12, versículo 18 e 19. Desde o dia 14 do primeiro à tarde, isto é, ao pôr do sol do dia 14, quando o dia 14 acaba, ao pôr do sol do dia 14 à tarde, isto é, ao início do dia 15, comereis pães asmos até à tarde, até ao fim do dia 21 do mês. Isto é, 7 dias. Quando o dia 14 termina, ao pôr do sol, à tarde, começa o dia 15, e quando o dia 21 termina, ao pôr do sol, isto é, por 7 dias, é o que diz aqui, comereis pães asmos. Por 7 dias. Veja então no versículo 19. Está a repetir isto muito claramente. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Por isso, quando lemos no versículo 15, que diz que logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, isto é, significando que já tiraram. Já tinham tirado, porque no primeiro dia já não vão comer nada levedado. E então, suportando isso, no versículo 19 diz, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Por isso, antes do início do dia 15, temos que tirar o fermento das nossas casas. Por qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Ora, é importante ou não? O simbolismo aqui, está claro, é que precisamos tirar o fermento da nossa vida. E este simbolismo físico nos faz lembrar da necessidade de tirarmos o pecado da nossa vida. E aqui diz, por esses 7 dias, 7 na Bíblia significa completamente. E por isso precisamos tirar o pecado da nossa vida completamente. E esse é o significado espiritual. Vejamos então, por isso é o primeiro ponto, que não haverá fermento nas nossas casas, porque já o removemos durante esses 7 dias. Não vamos comer nada levedado. Vejam também no versículo 18. No versículo 18 diz assim, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até à tarde do dia 25. Comereis pães asmos. É preciso comer pães asmos por 7 dias. Do pôr do sol ao fim do dia 14, até ao pôr do sol ao fim do dia 21.
É 7 dias. E no versículo 19 lemos: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque diz: por qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Se comermos pão levedado, seremos eliminados simbolicamente de Israel espiritual. E depois em Êxodo capítulo 14, versículo 8, depois de terem finalmente saído do Egito, diz, ao fim desses 7 dias, diz assim em 14, versículo 8: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, do rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Saíram com uma grande alegria. Vencemos, saímos, Faraó foi destruído. Então vamos ver estes simbolismos agora, espiritualmente. Primeiro, o fermento representa o pecado. O fermento se espalha facilmente pelo pão, é escondido, você não pode estar a procurar no pão, olha, está aqui o fermento, tira o fermento. É muito difícil, você tem que tirar o pão com o fermento, deitar todo fora. O velho homem, você tem que deitar fora. E este fermento faz o pão subir, encher, ser, digamos assim, simbolicamente, arrogante, soberbo. Pensar que eu sou mais importante do que realmente sou. Então vejamos em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, vejamos primeiro no versículo 1. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, vemos que aqui que havia um pecado grande nessa comunidade, nessa congregação. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Sua madrastra estava a possuir essa mulher, a madrastra. E por isso vemos aqui, havia um pecado, digamos assim, um fermento na congregação. E depois diz, um bocadinho mais adiante, no versículo 6, não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, o vosso sentimento, a dizer, somos boas pessoas, porque estamos a perdoar esta pessoa pecaminosa estar aqui na igreja. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Não sabem que um bocadinho de pecado faz toda a congregação ficar pecaminosa, porque vai afetar. Lançai fora o velho fermento. Ora, aqui está a falar do velho fermento. O que é o velho fermento? É o pecado. Lançai fora o velho fermento espiritual, o pecado, para que vocês sejam uma nova massa espiritual, sem pecado. Como sois, de facto, sem fermento. Isto é, como sois fisicamente sem fermento. Porquê? Porque esta foi uma carta escrita durante o período dos pães asmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu por nós, foi sacrificado. Porquê? Para nós pararmos de pecar e sermos uma nova massa. Por isso, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Paulo está aqui a dizer aos irmãos em Coríntios para celebrarem a festa dos pães asmos, não com o velho fermento, não com a carnalidade humana, nem com o fermento de praticar a maldade, ou nem com o fermento da malícia, isto é, estar a pensar coisas más, mas sim com os asmos. Isto é, com a maneira de viver sem fermento, sem pecado, de sinceridade e verdade.
E por isso vemos aqui que Paulo estava a instruir a igreja em Coríntios para observarem os dias de Pensasmos. Por isso os dias de Pensasmos, a aplicação dos dias de Pensasmos é válida para a igreja de Deus na era moderna. Porque foi válida para a igreja de Deus durante os apóstolos. Vejamos então um bocadinho mais acerca deste pecado que é simbolizado pelo fermento. Onde é que esse pecado está? Onde é que ele começa? Começa no nosso coração, irmãos. Vejam Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O seu coração e o meu coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Você reconhece isso no seu coração? Você conhece, reconhece, compreende e vê isso em você? Oh, eu não sou enganoso. Então a Bíblia está a mentir. Se você está a dizer que não é enganoso. Mas a Bíblia não mente. E quem o conhecerá? Porque o pecado se esconde, irmãos. O pecado se esconde. O fermento se esconde no pão. E você tem que deitar essa massa fora e começar com uma massa nova, sem fermento. Você não vai conseguir tirar o fermento desse pão. Olha, está um bocadinho de fermento aqui, um bocadinho de fermento aqui. Não consegue. Porque está na massa toda. Se espalhou pela massa toda. Você tem que deitar fora esse fermento, tem que deitar fora essa massa. Tem que tirar o fermento da sua casa. Espiritualmente tem que tirar o pecado da sua casa, da sua vida. Veja então em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha a dirigir os seus passos. Irmãos, nós não vemos os nossos próprios pecados na nossa vida. Temos que pedir a Deus para nos mostrar os nossos pecados. Temos que nos examinar e dizer: Deus, corrige-me, castiga-me, como diz no versículo 24 ao Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ajuda-me, Deus, a ver os meus pecados, mas com misericórdia, por favor, porque senão vou ser destruído. Estamos a nos auto-examinar? Vejamos como Paulo descreveu isso aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Colossenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 9, perdão. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maldicência, linguagem obscena do vosso falar. Temos de tirar estes pecados, este fermento da nossa vida. Despojai-vos para não andarem neste caminho. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com os seus efeitos. Temos de tirar este fermento completamente da nossa vida. Este pão com fermento tem que ser completamente. Este velho homem tem que ser tirado. Temos que reconhecer que é nós temos ou somos pecaminosos. Temos que reconhecer o que somos. Não é só o que fizemos, mas é o que somos. Temos que tirar este pecado. Ora, tirar o fermento da nossa casa é trabalho.
físico é trabalho, mas isso é uma lição. Sim, precisamos tirar o fermento da nossa casa, limpar esquinas e tirar migalhas que se escondem em todas as partes e esquinas da casa. Limpar isso tudo. Limpar o carro, tirar essas migalhas todas. Migalhas talvez escondidas no teclado do seu computador, porque você comeu pão em cima do computador. Você precisa limpar isso tudo. Requer trabalho. Requer, espiritualmente, autoexaminação de você cuidadosamente. E por isso é que temos que comer, tirar o pão completamente, sem fermento, mas temos que comer o pão, tirar o pão com fermento fora, perdão, e comer pão sem fermento por 7 dias. Temos que comer pão sem fermento, pão asmo, por 7 dias. 7 simboliza completamente na nossa vida inteira, mas isto é simbolicamente, mas nos dias de pães asmos só fazemos isto, está claro, por 7 dias. Mas é o simbolismo que é aplicado neste período ao fermento. Não estou a dizer que o fermento é pecado, irmãos, mas estou a dizer que o fermento simboliza durante este período de 7 dias o pecado. E por isso é que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: e vos revestistes do novo homem. Temos que pôr o novo homem. Temos que mudar, pôr o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos que ser um novo homem, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que se refaz para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Por isso é que diz, temos que crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso é que diz, arrependam-se e cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que crescer no pleno conhecimento de Jesus Cristo, segundo a imagem daquele que o criou. A imagem daquele que nos criou. Quem nos criou? Jesus Cristo. Está claro, debaixo da ordem do Pai, mas Jesus Cristo é a imagem do Pai. E nós precisamos ser a imagem de Jesus Cristo, o nosso padrão. Continuando a ler também no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aqui vemos, irmãos, que temos que comer este pão sem fermento por 7 dias. Simbolicamente quer dizer que temos que viver este novo homem, revestidos deste novo homem, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade. É assim que somos de um para o outro, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, você está nesta situação aqui, você quer o bem da igreja, da irmandade e tudo. Outro irmão aqui quer o bem da igreja, da irmandade e isso tudo. Mas às vezes nas nossas ações, da maneira que fazemos coisas, as coisas tornam-se um bocadinho imperfeitas, porque somos seres humanos, então começamos a lutar um com o outro e comer um ao outro como se fôssemos inimigos. Isso é o que Satanás quer, irmãos. Isso é o que Satanás quer. Temos que ser humildes, temos que sujeitar uns aos outros e revestirmos-nos de ternos afetos, de misericórdia. Somos capazes de perdoar o outro irmão se ele nos atacou, não devia ter atacado, mas se ele nos atacou, ou se ele disse alguma coisa incorreta, vamos
ser misericordiosos contra ele ou com ele? Vamos ser bondosos com ele? Vamos demonstrar humildade e mansidão? Vamos demonstrar paciência, longanimidade? Vamos suportar um ao outro, embora o outro seja... Ei, estamos a suportar? Perdoar mutuamente um ao outro? Estamos? Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, vocês estão a perdoar? Acima de tudo, porém, esteja o amor, o carinho, o cuidado do seu irmão. Que isso é o vínculo da perfeição. Ao fim de contas, irmãos, ao fim de contas, essa é a meta final. E vocês sabem que é o que eu continuamente estou a referir nos meus sermões, nas minhas mensagens. Perdoem, sejam humildes, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, porque esse carinho, esse cuidado, essa misericórdia, essa bondade, essa humildade, essa mansidão, essa paciência, longanimidade, é o vínculo da perfeição. É o que nós temos que ser, irmãos. E por isso, você está-se a examinar como é que você está a conduzir nessas situações. Veja em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que temos que crescer, irmãos. Como é que Jesus Cristo trata a nós? Trata a nós com misericórdia, com mansidão, perdoa-nos, sofreu por nós, deu a sua vida por nós. Nós vamos fazer o mesmo? Como é que eu trato o meu irmão ou irmã na igreja? Estamos a crescer nessa graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Temos que crescer, entender como Ele é, para podermos crescer na graça dEle. E por isso é que temos que comer o pão sem fermento, simbolicamente, por 7 dias, isto é, completamente. E depois, o outro exemplo é que se não fizermos isso, se não comermos esse pão asmo, se não mudarmos a nossa vida para sermos pessoas segundo Cristo, vamos ser eliminados. Vamos perder a vida eterna no lago de fogo. Vejam em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 24. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto é o ponto vital, irmãos. Precisamos de considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E qual é uma das melhores maneiras de considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor? É para termos convivência com eles e falarmos com eles e telefonarmos a eles e ouvirmos as suas dificuldades, problemas e orarmos por eles. Estamos a fazer isso? Estamos a fazer isso? Por isso diz, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Não deixemos de perguntar como os outros estão. Não deixemos de ter cuidado pelos outros. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, se não estamos a cuidar dos nossos irmãos com carinho, a perdoar, estamos a viver em pecado.
Estamos a entender isso? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, que é o que Jesus Cristo fez por nós. A verdade é o que Jesus Cristo praticou e viveu. Já não resta sacrifício pelos pecados. Se vamos rejeitar o amor pela irmandade, pelos irmãos, se não estamos a discernir o corpo espiritual de Cristo, não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, quanto mais severo o castigo, quanto mais severa a morte. Julgais vós será considerado digno daquele que calcou aos pés Jesus Cristo, o que ele fez por nós. E nós estamos a maltratar os irmãos e profanou o sangue da aliança. O sangue da nova aliança, que foi o que Jesus Cristo mudou os símbolos do cordeiro para os símbolos do pão e do cálice, e Jesus Cristo disse: tomai este cálice, que é a nova aliança, com a qual você foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O Espírito que Deus nos enviou para nos ajudar a vencer, você está a rejeitar isso. E por isso, essa é a autoexaminação mais crítica de todas. Esta é a autoexaminação mais crítica de todas. Você está a discernir o corpo de Cristo, fisicamente e espiritualmente. Porque senão, é o que diz aqui, você está a calcar aos pés o Filho de Deus. E está a profanar o sangue da aliança. E está a ultrajar o Espírito da graça. E depois disso, os israelitas saíram do Egito, encorajados e cheios de alegria, porque saíram do Egito. Em Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Mas que promessa encorajadora, que o sacrifício de Cristo com uma oferta nos aperfeiçoará. Aperfeiçoou. É como se já tivesse feito. Nos aperfeiçoou. Desde que você esteja sendo santificado. Que você não desista do caminho, que você continue no caminho. Queridos irmãos, esta Páscoa, estes dias dos paisasmos, precisam de ser uma estação do ano, deste ano, de grande alegria. De grande alegria interna, de paz interna. Embora estejamos a sofrer por um fogo de provações, de fogo, e por amargura de dificuldades e sofrimentos amargos, isto é, destas ervas amargas que passamos neste mundo de hoje. Vejam então em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente. É como Jesus Cristo, o corpo dele sofreu, que era simbolizado pelo cordeiro sendo assado no fogo. Não estranhais o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, se quando vocês têm estas dificuldades, este fogo ardente, quando vocês têm estas dificuldades amargas na vida, como as ervas amargas, quando têm estas dificuldades, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória, quando Jesus Cristo vier, vos alegreis exaltando. Queridos irmãos, eu tentei, neste sermão, extrair lições espirituais para vocês de exemplos físicos desta estação festiva, para vos ajudar na vossa preparação espiritual, a qual é o mais importante de todas. Sim, temos que nos preparar fisicamente, mas ainda mais importante, não podemos negligenciar a preparação espiritual, que é ainda mais importante. Como? Discernindo o corpo de Cristo, fisicamente e espiritualmente, e aplicando essas lições de tirar o fermento da nossa vida espiritualmente. Por favor, irmãos, concentrem-se, examinem-se a vós próprios, usando estas várias simbolismos, estas implicações espirituais, para ajudar a vossa preparação espiritual para a Páscoa. Pois essa preparação espiritual é a preparação mais importante de todas as preparações que você precisa e tem que fazer. Que Deus vos abençoe nesta Páscoa e nestes dias de Pães Asmos.